Bom, irmãos, estarmos aqui, podermos cultuar o Senhor juntos. Graças a Deus, a gente tem essa liberdade e esse privilégio, né? Uma semana cansativa, puxada, muito trabalho. A gente poder nos reunir como irmãos e adorar o Senhor e ao mesmo tempo ser edificados, né, na palavra. Então, acredito que esse momento inicial, né, de oração, de leitura da palavra, de louvor, o Senhor tem sido, né, adorado, né, com o coração sincero aqui dos irmãos. Mas um culto, irmãos, ele não é completo, né, se a gente não ouvir a voz do Senhor, né, por meio da palavra dele. E é por isso que eu convido vocês, né, em Colossenses, capítulo 1 e o versículo 18. Que diz assim, eu estou usando aqui a NVI. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. O destaque aqui para essa frase final. Para que em tudo tenha a supremacia. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Eu vou só pedir, meu irmão, para acender a luz, tá? Por gentileza. Oremos. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças por esse momento, podermos estar aqui como irmãos. Nós queremos reconhecer, Senhor, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, os nossos pecados, a nossa carência, Senhor, e a nossa tamanha, Deus, necessidade de Ti. Pai, nós precisamos, Senhor, da Tua visitação. Nós não precisamos apenas, Senhor, de mais um culto, de mais uma reunião religiosa, de mais um ajuntamento religioso. Nós precisamos, ó Pai, da manifestação viva, do Deus vivo, por meio da palavra viva. Ó Senhor, que o Senhor venha então nos visitar, Senhor, nessa noite, a despeito, Senhor, da minha limitação, Deus, a despeito da minha fraqueza, Senhor. Que o Senhor venha me usar, Deus, aqui nesse momento, para glorificar e exaltar o Teu Filho. Senhor, esse foi o propósito desse sermão, esse foi o propósito dessa pregação, que o Teu Filho Jesus Cristo seja, Senhor, reconhecido na posição de supremacia que Ele tem, que é dele, Senhor. Então que o Teu Espírito, Pai, que veio para glorificar o Filho, que Ele atue poderosamente, Senhor, nesse momento. Que o Senhor venha, meu Pai, atrair, Deus, toda a atenção. Que o Senhor venha tomar mentes cativas, Senhor, à Tua palavra. E que haja aqui, então, Senhor, um vislumbre, Pai, da glória de Jesus, um vislumbre da grandeza de Jesus. É sobre Jesus, é sobre Ele, Senhor, que nós pedimos e suplicamos ao Senhor. Nós somos carentes deles. Nós temos ouvido muito falar sobre Jesus. É um nome popular, comum, familiar. Mas às vezes nós perdemos, Senhor, a grandeza que há nisso, a supremacia, a sobre-excelência que há no Teu Filho. Então eu te peço, Pai, em nome dEle, e para a Tua glória, exalta o Teu Filho, Senhor, nessa noite, ó Deus. Engrandece o Teu Filho, Pai, nesse momento, ó Deus, através da Tua palavra, através desse texto, através dessa carta, Senhor, aos Colossenses, ó Deus. É o que nós te pedimos, já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, no último culto, eu tive a oportunidade aqui de ministrar sobre uma mensagem com o tema Redescobrindo as Escrituras. Palavra, por sinal, muito edificante. E eu gostaria de continuar nessa pegada, nessa perspectiva de redescobrir. Só que agora eu quero enfatizar um tema específico das Escrituras, que, por sinal, é o tema mais importante, é o tema mais essencial que há. E se é o mais importante e o mais essencial, obviamente, eu estou me referindo a Jesus Cristo. Não há nada que possa ser mais importante nas Escrituras do que o nosso amado e bendito Senhor.
Então, se no culto passado preguei sobre redescobrindo as Escrituras, eu quero agora, nessa noite, nesse tempo que nos resta aqui, pregar sobre redescobrir a supremacia de Cristo. E esse tema, irmãos, não é selecionado de forma aleatória, ou por acaso não. Mas, pelo contrário, visa cumprir uma direção muito clara que eu entendi do Senhor. Né? Quando a gente está assim à frente e aceita esses desafios, né, de liderar, essa pergunta naturalmente vem no nosso coração. Senhor, o que é que eu vou falar? Né? Eu vou pregar sobre o que eu vou dizer o quê? Eu vou trabalhar o quê com esses jovens? E o Senhor tem me direcionado nisso, né? Em focar no Evangelho, em focar na pessoa do Evangelho, em focar em Jesus. Então eu tenho percebido muito esse direcionamento. Foco, ênfase em Jesus Cristo. Então, irmãos, esse é o meu planejamento, né, para esses nossos cultos. Eu quero me reunir aqui com vocês para a gente focar e analisar e olhar para Cristo. E eu falo isso de antemão, já na expectativa de criar essa motivação. Poxa vida, uma semana cansativa, trabalhosa. Gente aqui, pai de família, um leão por dia, é assim ou não é? 2, ele falou 3, olha. Então, não, mas eu vou, mesmo cansaço eu vou prestar culto. Por quê? Porque além do louvor, da adoração, eu quero ouvir sobre o amado da minha alma. Eu quero lembrar vocês dos gregos que João fala lá no capítulo 12. Interessante essa passagem. Vai dizer que chegam uns gregos para falar com um dos discípulos, né, que era Filipe. E aí ele vai perguntar, irmãos, que pergunta. Talvez já tenha até lido isso, nunca percebeu a nobreza da pergunta, a profundidade da pergunta, não, do pedido. Olha o pedido que esses homens fazem, esses gregos. Eles chegam lá para Filipe, Senhor, falando com Filipe, né? Queremos ver Jesus. O pedido deles. Queremos ver. A essa altura do campeonato, Jesus já era uma pessoa extremamente famosa, né? Já estava ali no fim do ministério dele. O nome mais badalado era Jesus, então todo mundo queria saber quem de fato era. E talvez eles foram até movidos por um senso assim, de curiosidade, né? O grego, a mentalidade filosófica ali de Aristóteles e dos grandes filósofos, eles são curiosos. Talvez eles queriam, talvez fosse só curiosidade. Só que a gente pode ter essa frase cravada em nosso coração com outra motivação. Não por curiosidade, mas por devoção, por paixão, por admiração. Eu quero ver Jesus. Senhor, eu quero ver Jesus, o amado da minha alma, aquele a quem eu estimo com todos os medalhões, com todas as honras, a pérola de grande valor, o incomparável, inigualável, Jesus Cristo. Então imagina, vim com essa motivação, eu vou lá, porque eu quero ver Jesus. Como ver Jesus? Pelas lentes, a ótica das Escrituras. A Escritura foi escrita para isso, para que a gente pudesse ver Jesus. Então, eu quero pregar sobre isso. A menos que o Senhor dê uma direção específica para algum assunto, conforme a necessidade, eu quero que no sábado está pregando sobre Jesus. E se Deus tem operado em tua vida, meu irmão, se Deus tem trabalhado no teu coração, se Ele tem regenerado você, isso deve ser algo que alegra, porque não há nada mais precioso, não há nada mais dócil, não há nada mais agradável para o coração regenerado do que Jesus Cristo, do que falar sobre Ele, do que ouvir a Ele, do que aprender sobre Ele. Não há prazer maior, meus irmãos, do que o amado da nossa alma, nosso grande Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador. Então, que alegria a gente poder, né, estar nesses cultos aqui, quinzenalmente, meditando, analisando, olhando para o nosso Salvador. E nessa noite eu preciso fazer um recorte, né? Porque se for falar de Jesus e a gente pegar tudo que tem para falar sobre Ele, uma outra passagem de João que eu me recordo aqui. Vocês lembram o que é que João diz lá no final do evangelho dele? Muitas outras coisas Jesus fez, né? As quais não estão escritas nesse livro. As que estão escritas aqui é para que vocês creiam. Mas se a gente fosse escrever tudo, né, o que Ele fez, aí olha o comentário de João, né? Não caberia espaço no mundo para os livros.
Então imagine se fosse fazer todos os detalhes, todos os aspectos. Não haveria espaço. João falou aí em termos de espaço físico, né, no mundo. Nosso mundo cibernético, né? Não haveria gigabytes, megabytes, teras e tantas outras coisas para armazenar conhecimento a respeito dele. Então é muita coisa, é muito que se tem para falar sobre Jesus. Por isso que a gente precisa fazer um recorte a cada noite. E o recorte que eu quero fazer hoje é apenas esse aspecto aqui. Que, por sinal, é um aspecto introdutório. Só para nos introduzir ao tema. Por que Jesus? Né? O que é que há de especial e de diferente nele? Então eu quero meditar com vocês nessa noite a respeito da supremacia de Cristo. A posição de supremacia. Thales, o que é supremacia? Sinônimos, né, de supremacia. Diz respeito à primazia, à preeminência, à superioridade, à grandeza, ao valor infinito de Cristo. Então falar sobre a supremacia de Cristo é destacar essa posição exaltada, essa posição de centralidade, essa posição de destaque total. O centro é Cristo, é tudo sobre Cristo, é tudo para Ele, por Ele. Ele é superior, Ele está acima de tudo, Ele vem antes de tudo. Então essa é a posição de Cristo, uma posição de supremacia. E falar sobre isso, meus irmãos, nos remete de forma muito específica à carta aos Colossenses. Porque eu não sei se vocês já perceberam isso, mas Colossenses foi escrito com o propósito de destacar esse ponto. O quê? A supremacia de Cristo. E vocês vão ver isso à medida que a gente analisar aqui, em primeiro lugar, o contexto dessa carta, saber o que estava acontecendo ali nos bastidores da igreja em Colossos, quando Paulo escreveu essa carta. E aí, então, no segundo tópico, né, depois de ter entendido o contexto, a gente vai destacar aqui, em primeiro lugar, o segundo tópico, né, a supremacia de Cristo na parte doutrinária dessa carta, e depois a supremacia de Cristo na parte prática dessa carta. E aí, então, nós poderemos ver aqui, ter um vislumbre de como que Colossenses foi escrita totalmente em torno disso. De destacar a grandeza de Cristo. Então, presta atenção, a gente vai explorar esses pontos aqui. Primeiro, começando pelo contexto. Lá no seminário Martin Busse e Lucas, o professor Jonas, né, dando aula, Jonas Madureira. Aí, com aquele drama todo dele, né? Irmãos, para tudo aí, tudo. Desliga o celular. Eu vou ensinar para vocês a regra de ouro da interpretação. Coisas aqui que se vocês aprenderem, vocês nunca mais serão o mesmo. Aí ficou 30 minutos, só ensinando. Pronto, anota aí, todo mundo. Querendo ser bom intérprete de Bíblia. Aí fala, 3 segredos da boa interpretação. Primeiro, contexto. Segundo, contexto. Terceiro, contexto. Ou seja, o que eu quero falar? O contexto, irmãos, é meio caminho andado. Você compreender o contexto, né? Você vai conseguir ter uma compreensão do texto muito melhor. Então eu quero começar com vocês pelo contexto. Imagine aí, irmãos. O apóstolo Paulo vai escrever uma carta aos Colossenses. O primeiro detalhe aqui do contexto é que não foi ele que fundou essa igreja. Então a igreja dos Colossenses não conhecia Paulo de vista. Muito provavelmente essa igreja foi fundada por Epáfras, que era um cidadão de Colossenses, certo? E que ele vai então até a Éfaso, uma cidade relativamente próxima, e ali ele ouve Paulo pregar. Paulo ficou por muito tempo em Éfeso pregando, de sorte que o livro de Atos fala, toda a província da Ásia ouviu a palavra de Deus. E Colossenses fazia parte da província da Ásia. Então esse é o provável nascimento aqui dessa igreja em Colossenses. Esse irmão Epáfras ouve o evangelho através de Paulo em Éfeso e volta querendo ganhar a cidade dele para Jesus. Ele começa a pregar, nasce então em Colossos ali uma igreja, certo? Agora, o que me chama a atenção aqui nesse contexto é a expressividade da cidade de Colossos. Pense aí em uma cidade insignificante, pequena, minúscula, certo? No mundo antigo, na geopolítica da época, Colossenses era nada. Certo? Fazendo uma má comparação aqui, né? Eu acabei de voltar da minha cidade. Quem conhece a minha cidade?
Quem já tinha ouvido falar antes de eu falar que eu era de lá, né? Mulungu do Morro. Ninguém consegue nem expressar o que é. Munduru, Mungu. Não sabe nem o que é isso. Era assim com Colossos, né? O que é Colossense? O que é Colossos, né? Que cidade é essa? Que bicho é esse? Então era uma cidade ali esquecidazinha. Só que essa cidade esquecidazinha vai receber uma carta de ninguém mais, ninguém menos do grande apóstolo Paulo. Irmãos, e o que foi que levou Paulo a escrever para essa carta? O que é que estava acontecendo, né? Quando você vai ver, chega um perigo muito grande naquela igreja, que era um perigo doutrinário, certo? Uma doutrina estranha, um pensamento, sabe? A gente vive sempre os pensamentos da moda, né? Os pensamentos contrários à palavra. Então hoje você tem o humanismo, o hedonismo, o feminismo e tantos outros pensamentos contrários à palavra. E na época não era diferente, havia movimentos também assim, filosóficos, intelectuais e religiosos. E que eram muito populares, irmãos. Então chegava com força e atraía. Então o irmão aqui, Epáfras, né, líder dessa igreja, está percebendo essa infiltração desse falso ensino, dessa falsa doutrina. Hoje, a gente conhece essa falsa doutrina como gnosticismo. Mais tarde ela se desenvolveu e ficou conhecida dessa forma, como gnosticismo. O que era esse gnosticismo que deixa Epáfras de orelha em pé e fala, eu preciso fazer alguma coisa? Porque se eu deixar, essa igreja vai morrer, essa igreja vai apagar, o gnosticismo vai matar ela. Epáfras então pega e faz uma viagem para Roma, muito longe, muito distante, e chega lá e vai visitar Paulo na prisão. E aí ele dá as notícias. Paulo, minha cidade, minha Mulungu do Morro, né? minha Colossos. Eu sei que geograficamente, politicamente, economicamente não é muita coisa, mas ali tem um grupo de irmãos piedosos. Ali eu vi o evangelho que eu ouvi de tu, eu preguei para eles. E eles estão firmes na fé, são irmãos assim, que Deus tem realmente trabalhado na vida deles. Só tem um problema, o gnosticismo chegou lá e eu estou com medo. E aí ele vai explicar, né, o que era esse gnosticismo. Paulo conhecia já muito bem, mas só para a gente conhecer melhor o que é, como que eram os gnósticos. Os gnósticos, irmãos, eles eram, em primeiro lugar, místicos. O que é alguém místico? É alguém muito dado à espiritualidade, sabe? O espiritualzão demais. Então tudo é espiritual, né? Tudo tem algo místico ali, né, envolvido, certo? Tudo. Então eles tinham essa noção de que havia uma espiritualidade e o grande alvo deles era alcançar essa espiritualidade, né? Ser os iluminados, certo? Então havia esse senso de arrogância, assim, sabe? De querer estar entre os melhores, os que tinham mais conhecimento. E eles têm uma visão de mundo assim, muito dual, um dualismo, né? Entre espírito e matéria. A matéria é má, o espírito é bom, tudo que é material é ruim. E o grande propósito da vida é você se desligar da matéria para alcançar esse conhecimento mais profundo espiritual. Então, consequentemente, eles eram também muito, além de místicos, eles eram muito ascéticos. O que é uma pessoa? Um grupo, uma pessoa, uma mentalidade ascética, que é totalmente fechada, né, para os prazeres normais da vida, né? Então, eles eram cheios de regras, certo? Não pode isso, não pode aquilo, não pode outro. E na igreja evangélica a gente encontra ainda um pouco desse ranço de asceticismo, né? Pode usar brinco, pode usar calça, pode pintar a unha, não pode rapar não pode depilar uma vez eu conversei, mas eu estou rindo porque eu conversei com uma irmã de uma igreja assim ascética. E foi muito engraçado, né? Porque assim, eu não podia rir na frente dela, para não desapontar. E ao mesmo tempo eu entendi a piedade que estava ali, sabe? Na ignorância, mas com sinceridade. Então ela veio falar, Thales, eu estou nova convertida. Rafael, eu estou indo muito bem na fé. Sabe, estou nova criatura, meu irmão. Eu estou, sabe, eu estou evoluindo demais. Tu acredita aqui? Até a minha pranchinha eu joguei fora. Aí eu, rapaz, tá. Eu depois com calma eu instruo melhor ela, né? Mas na mentalidade ascética é isso, entendeu? Não pode pranchinha, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode muito dessa coisa. Agora, eu quero analisar com vocês, abram em Colossenses, no capítulo 2,
versículo 16. Só para vocês terem uma ideia de como que esse gnosticismo estava realmente se infiltrando, certo? Presta atenção aí como que esse cenário se desenvolve aqui na carta. Eu falei o que em Colossenses 2, 16, não foi? Só que isso foi uma falha técnica. Na verdade, veja aí, é o 20 e o 21. Pode ler, meu irmão? O 20 e o 21. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse ao mundo, vocês se submetem a regras. Não manuseiem, não provem, não toquem. Ei, rapaz, pegaram aí? Perceberam aí? Paulo está falando, gente, se vocês já morreram com Cristo, como é que vocês estão? Agora, olha o tempo do verbo. Como que vocês estão presente? Então, eles já tinham irmãos em Colossos já entrando nessa. Vocês estão se submetendo a regras. Não toque, não prove, não manuseie. Então, vocês já têm gnosticismo já dentro de vocês. Vocês já estão influenciados por esse pensamento da cultura, da época, o modismo do tempo de vocês. Isso está infiltrando. Então os irmãos estão lá já entrando no asceticismo e já estão deixando de provar as coisas que não tinha problema nenhum. Ou seja, eles já estavam influenciados pelo gnosticismo. Agora, eu chego aqui na última e pior e mais terrível de todas, característica do gnosticismo. Que era o quê? É isso aqui, ó. Eles eram cegos em relação à pessoa de Cristo. Eles não conseguiam ver Jesus como ele de fato é. Sabe quem que Jesus era para os gnósticos? Jesus era um anjo. Um anjo dentre outros anjos. Certo? Talvez ali o mais que se destacava e tudo. Mas é isso. Um mero anjo. Certo? Nem humano ele era, porque se a matéria é má, Jesus não pode ser matéria, né? Então ele é um espírito que parecia matéria e que é uma criatura, um anjo, um ser aí angélico, espiritual, né, que apareceu para dar luz, mas essa visão rebaixada, essa visão pobre, essa visão que minguante, que vai olhar para o Senhor e ver nada mais, nada menos do que uma criatura angélica. Isso fica claro a respeito do gnosticismo quando Paulo diz aí no 2 e no 6. Ou seja, capítulo 2, versículo 6. Toda hora eu deixo aberto aqui, o vento joga as páginas tudo. Aqui, ó. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, na verdade é o 8. Ó, tenham cuidado, ó Paulo alertando. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e está aqui o pior, e não segundo Cristo. Então, esse é o grande problema do gnosticismo. Não segundo Cristo. Não havia Cristo na visão gnóstica. Cristo era um qualquer. Cristo era um aí do povão, um qualquer. Então, Cristo não tinha relevância significativa nenhuma. Então, se a igreja de Colosso, né, os irmãos colossenses, abraçam isso, eles iam perder de vista a grandeza do nosso Senhor. Cristo ia ser irrelevante e insignificante para eles. Cristo não ia ter valor. Então, Paulo escreve essa carta para combater isso, para combater esse erro, para combater esse ensino falso, para bater de cara e de frente com essa ameaça à igreja. E é interessante, qual que é o método que Paulo utiliza nessa carta? O que é que Paulo vai fazer para combater o gnosticismo? Interessante, ele não vai muito brigar assim não, e debater, né, contra os gnósticos, né, tentar expor ali
de forma direta, né, o que nós estávamos ensinando. Sabe qual é o método de Paulo, irmãos? Isso me chamou a atenção. E é isso que me faz amar Colossenses. É que o método de Paulo, para combater esse engano, é exaltar Cristo. Ah, então quer dizer que é só um anjo? Tá. Então quer dizer que é só um Zé Ninguém aí, uma coisa qualquer? Então quer dizer que não tem importância nenhuma? Tá bom, vou escrever uma carta para você. E eu vou colocar ele na posição dele. E eu vou colocar ele no lugar devido. E eu vou mostrar onde que ele está. Quem que ele é. O que que ele significa. E disso aí sai a carta a Colossenses. Então, irmãos, Colossenses é um show, né, de exaltação de Cristo. De engrandecimento de Cristo. De entronização de Cristo. E esse contexto aqui nos prepara, então, para os próximos tópicos. Primeiro, eu quero ver essa supremacia de Cristo na parte doutrinária. E depois, no último tópico, na parte prática. As cartas de Paulo sempre têm aí essa característica. Né? Ele fala muito sobre doutrina, sobre teologia, e depois ele fala muito também sobre como aplicar essa teologia na prática, como viver ela no dia a dia. Então, nesses dois momentos da carta, você vê uma ênfase dele em exaltar Cristo. Eu quero destacar agora com vocês esse texto. Eu até trouxe eles aqui para facilitar a nossa compreensão. Esse foi o texto base, né, que a gente leu, para que em tudo tenha supremacia. O propósito de Paulo é falar a respeito da supremacia de Cristo. Então vamos ver primeiro aí na parte doutrinária. Jesus é, certo? Em relação, em termos de doutrina, de teologia, quem que Jesus Cristo é? Jesus é, em primeiro lugar, o objeto da nossa fé. Olha o que diz Colossenses 1,4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Veja, a fé em, certo? Ou seja, é em Cristo que a nossa fé está. Certo? Então, antes de mais nada, a nossa fé é em uma pessoa, certo, irmãos? Não é a fé em um dogma meramente, em um sistema de crenças, é em Cristo. O objeto da nossa fé, o que resume, que compila toda a nossa fé, é essa pessoa, Jesus. Então, em primeiro lugar, Cristo é o objeto da nossa fé. Em segundo lugar, Ele é o conteúdo da pregação e o meio para o nosso aperfeiçoamento. Olha aí Colossenses 1:28. O qual, está se referindo a Jesus, nós anunciamos, ou seja, nós pregamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, qual que é o objetivo de Paulo? Apresentar os homens perfeitos em Cristo, certo? Então, ó que visão pobre, a gente pensar só em ganhar almas, né? Ganhei almas, tirei do mundo, pronto, acabou a missão. Não, Paulo via a missão muito mais abrangente. Eu ganhei ele, mas agora eu preciso trabalhar o caráter. Preciso trabalhar os pensamentos, os costumes, a herança que traz do mundo. Essa pessoa precisa ser lapidada até que ela seja apresentada a Cristo, né? Um cristão maduro, forte, sólido. E o que é que Paulo fazia para que os irmãos pudessem ser aperfeiçoados? O que é que ele fazia para poder chegar aí nesse ponto de para chegar aqui no perfeito em Cristo? Qual era o método dele? O qual, Jesus, nós anunciamos. Eu quero que as pessoas se aperfeiçoem. Eu quero que as pessoas fiquem maduras. Eu quero que as pessoas cresçam. Eu quero que as pessoas desenvolvam um caráter refinado, nobre, belo, cheio de Deus. Então eu anuncio Jesus. Olha que coisa interessante. Ou seja, quanto mais eu ouço, quanto mais eu olho para esse homem, quanto mais eu olho para ele, esse exemplo, esse padrão de perfeição, quanto mais eu ouço sobre ele, mais eu vou sendo aperfeiçoado, mais eu vou sendo forjado, mais o meu velho homem, a minha velha natureza, ruim, perversa, vai sendo destruída e Cristo vai sendo formado. Então Cristo é o objeto da pregação e o meio do aperfeiçoamento. Outra coisa que Jesus é, e aqui, irmãos, é tremendo, o verdadeiro mistério, sabedoria e conhecimento de Deus. Olha aí Colossenses 2 e 3. Para conhecimento do mistério de Deus. E aí ele coloca esse traço que poderia ser 2 pontos também. Quem que é o mistério de Deus? Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha a visão de Paulo aqui a respeito de Cristo.
o mistério de Deus. O que é mistério? Algo profundo, algo lá, sabe? Aquilo que Paulo fala, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Irmãos, Deus é infinito. As profundezas de quem Deus é, as profundezas da mente de Deus, dos propósitos de Deus, quem é que consegue atingir isso? Isaías vai falar assim como os céus são mais elevados que a terra, são os meus pensamentos mais elevados que os pensamentos. Quem lembra aqui de Albert Einstein? Coitado de Einstein, ele queria colocar os pensamentos de Deus em uma equação matemática. Nunca vai conseguir, porque é infinito, é profundo. E aí Paulo está falando aqui que o mistério dessa profundeza, o mistério dessa sabedoria e o mistério dessa ciência estão em Cristo. Meu Deus do céu, imagina aí. Agora sim, estão em Cristo, tá? Aí quando a gente fala assim, estão em Cristo, o que a gente pensa? O Cristo já ressuscitado, glorificado, exaltado. Mas para o negócio ficar ainda mais interessante, eu quero que vocês pensem no Cristo nascido. Tentem contemplar a cena, irmãos. O parto, lá na manjedoura. Maria dando à luz. Sem nenhum médico, sem nenhum plano de saúde, sem nenhum obstetra, sem nenhum UTI, sem nada. José lá, meu irmão, primeira vez também, sem experiência. De repente um menininho começa a nascer. Tá ali uma criança, dependente, um menino. Gente, eu peguei Ana quando nasceu, parecia uma beijinha-flor, né? Um negocinho assim. Se a gente pegar a massa, imagina ali, naquela manjedoura, aquele bebê, aquele menino, e nele, ocultos, todos os tesouros, todo o mistério da sabedoria, do conhecimento, da ciência. Irmãos, em Cristo Jesus, a gente encontra toda a sabedoria que há, o pensamento, a grandeza, os propósitos de Deus, concentrados em um homem, em uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Mas Jesus é também aqui em Colossenses, ele é superior a todas as filosofias e tradições humanas. O texto que a gente leu em Colossenses 2:8, né? Cuidado para que ninguém vos engane, vos venham a enredar, né? Com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ah, irmãos, a gente é da geração pós-científica. A gente sabe todo o investimento que houve nessa área intelectual, né? Desde o iluminismo. Cada vez mais aparecem pensadores, pessoas dotadas, pessoas inteligentes, né? Porém, segundo a filosofia do mundo e não segundo Cristo. Ao ponto de a ciência ser associada a ateísmo. Então, a pessoa verdadeiramente inteligente, né? A pessoa verdadeiramente da mente aberta, que tem assim um grau alto de formação, que é alguém na sociedade, é alguém que não pode crer em Deus, né? Crer na ciência. Então, ficou esse ranço de serem coisas contrárias, né? Conhecimento, intelectualidade, academia, universidade, é o oposto da fé em Deus. Não é assim? Só que essa filosofia humana, essa tradição humana de pensamento, ela esbarra nesse ponto de não ser segundo Cristo. Então, o que é que toda essa filosofia pós-moderna tem trazido ao mundo? Né? Eu acho interessante quando a gente estuda história. A gente vai ver lá no século XVIII, quando surgem os iluministas, né? Vamos erradicar da sociedade o pensamento de Deus, a fé em Deus. A gente vai construir uma sociedade livre, pessoas autônomas, que pensarão por si mesmas, que em vez da Bíblia, irão ler Aristóteles, irão ler os filósofos, irão ler Descartes, irão ler os grandes gurus aí da ciência. E bem assim foi. E qual que era o resultado deles? Então o mundo vai ter paz. Então o mundo vai estar bem. Então o mundo vai para frente. A ciência vai estar avançada, as pessoas serão inteligentes. O mundo vai ser o céu na terra. O céu que o cristianismo promete e nunca cumpre, a gente vai cumprir através da ciência, através da filosofia, através dos filósofos. E aí o que acontece? A ciência realmente dispara, né? Muito avanço científico. Então na área material evoluiu bastante. Agora, irmãos, olha para o mundo. Na parte não material, mas na parte
imaterial, na parte espiritual, o que aconteceu com o mundo, gente? Simplesmente a geração de toda a história, mais depressiva, mais ansiosa, mais traumatizada, com mais abandono familiar, parental, com mais índices de violência, que mais se suicida, que mais se mata, que mais se droga. É isso. Ou seja, seguiu a filosofia, não segundo Cristo. Agora, quando você olha para os grandes filósofos, muitos deles, né, que não só foram inteligentes, mas tiveram Cristo como o centro, né? Você vê como eles produziram, como tiveram tanta sensatez. Então, Cristo ele é superior às vãs filosofias. O pessoal que estuda, né, que está na faculdade, passa por isso. A gente lida direto com essas filosofias, mas Colossenses aqui apresenta para nós Cristo como superior a todas elas. O nosso Senhor também é, e esse aqui, meu irmão, você pega a testemunha de Jeová, aí não tem como falar nada contra isso. Jorge Alain quase é convencido por uma testemunha de Jeová. Não foi, Jorge? Foi. Jorge Alain quase foi convencido, não foi por uma? Quase não, eu exagerei, né? Mas Jorge Alain está lá no debate, meu irmão, com a testemunha de Jeová, que a testemunha de Jeová tem um pouco desse gnosticismo aí, no que diz respeito a rebaixar Cristo. Para eles, Cristo é só um anjo também. E aí usa um texto e fala outro, e Jorge Alain rebate, PPP, até que eles chegam aqui, Colossenses 2,9. Aí Jorge Alain apresenta isso aqui para a testemunha de Jeová. Porquanto nele, ele está se referindo a Cristo, habita corporalmente toda a plenitude de quê? Da divindade. O que é que o testemunho de Jeová vai falar aí, irmãos? Se fosse uma parte da divindade, se fosse uns 80% da divindade, se fosse uns 95%, 99% da divindade, o que o texto vai falar? Nele habita toda a plenitude da divindade. Esse é o nosso Jesus. Onde está Deus? Onde que eu encontro Deus? Nele. Vocês lembram de Filipe? Olha a pergunta de Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai. A gente quer ver o Pai. O que é que Jesus faz? Eu estou tanto tempo com vocês. Vocês ainda não me conheceram? Quem vê a mim, vê o Pai. O Pai está em mim. Creio que o Pai está em mim. E esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Salvador. Em quem habita toda a plenitude da divindade. Eu vou correr aqui para a gente terminar no horário. Jesus é também a verdadeira circuncisão. Nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, circuncisão fala de aliança com Deus. O que é a prova da nossa aliança com Deus? O que é que garante para nós se nós temos realmente um pacto com Deus? Para o judeu, né, ele ia apontar para a circuncisão. Então, se você quiser, eu vou lá mostrar, eu sou circuncidado. A gente, não. A nossa circuncisão é Cristo. A prova de que eu tenho uma aliança com Deus está lá no Calvário. Ele se entregando, Ele morrendo por mim. Então Cristo, Ele é a verdadeira circuncisão. Ele é também o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Olha aqui, irmãos, ninguém, pois, nos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é Cristo. Ou seja, ele olha para o Antigo Testamento e fala, tudo isso aí, ó, sombra. Tudo isso aí era apenas uma encenação, era apenas uma preparação. O corpo verdadeiro, né? A verdade é que Deus realmente queria comunicar ao mundo era Cristo. Jesus também, né, ele está na mais alta posição, né, à destra do Pai. Porquanto, se fossem ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha que posição, irmãos, exaltada, à direita de Deus. Jesus é a vida do cristão. Colossenses 3,14. Apertei um a mais aqui. Quando Cristo, que é a nossa vida, irmãos, olha isso aqui. Quando Cristo, que é a nossa vida, o que é a minha vida? É Cristo. O que significa isso? O que é que traz propósito? O que é que traz sentido? O que é que faz a tua vida ser feliz? O que é que faz a tua vida valer a pena? Imagina, irmão, a vida é dura, é ou não é? Acordar, meu irmão, cumprir horário, bater ponto, pagar imposto. No Brasil é 46% da renda para imposto, meu irmão. Imagina você trabalhar metade do ano.
né? Para ir para o governo, e quando vai usar o serviço do governo, não presta, tem que pagar particular. Então aí está nesse mundão, minha vida é o quê mesmo? Para que eu estou vivendo? O que é que traz sentido? O que é que vai ser prazeroso? O que é que me dá um norte para viver? Quando Cristo, que é a nossa vida, eu vivo por causa dele. É ele que traz sentido, é ele que traz alegria, é ele que traz satisfação. É Cristo. Enfim, irmãos, finalizando a parte doutrinária, Jesus é tudo. E esse aqui para mim é o ponto culminante. Colossenses 3:11, quando ele vai falar assim, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Meu Deus, glória a Deus. Vocês conseguem perceber o que Paulo está fazendo aqui em Colossenses? Isso aqui é uma obra de arte, irmão. Isso aqui é Picasso aqui. Sabe? É um negócio lindo, bonito de se ver. Ele está exaltando, entronizando Cristo. Ele é tudo. Lembra aquela parábola que ele cantou? De um homem negociante de boas pérolas, né? Que ele quer encontrar uma pérola boa, uma pérola de grande valor. Aí ele vai e acha essa pérola de grande valor. Então, pela alegria, pelo impacto, pela admiração, ele vende todas as outras para ficar só com aquela. É isso que acontece no coração do cristão genuíno, quando ele entende quem é Jesus. Jesus é tudo de valor que eu tenho. Cristo Jesus. E para finalizar aqui, na parte doutrinária, essa eu vou passar mais rápido aqui. Olha o que é que Jesus é, no que diz respeito à nossa vida prática. Ele é a base de toda a vida cristã. Colossenses 6:7. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Paulo está usando aqui a metáfora de você andar. Então você caminha em Cristo. A sua caminhada, o seu norte, a sua bússola, o seu GPS, o seu Waze, o Google Maps seu, Cristo. Andai em Cristo. Andai nele. Nele radicados. Radicados aqui fala de raiz. Ou seja, você está plantado em Cristo. A raiz que ele sustenta e mantém de fé, Cristo. E edificados, então nele edificados também. Agora é a linguagem de uma construção civil. Se a nossa vida for um prédio, ele é o alicerce. Essa é a ideia de Paulo. E confirmados na fé, tá como fossem instruídos, crescendo em ações de graças. Então Jesus é a base de toda a vida cristã, mas de forma mais específica, ele é a base do perdão. Olha o que Paulo vai falar aí, de forma muito prática, Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós. Então, irmãos, você de repente lê cara com cada situação, com cada sujeito, né, que aparece na vida assim. Mas você fala, rapaz, eu não vou perdoar isso não. Não tem como eu perdoar, essa pessoa não tem cabimento, não merece, enfim. Você procura algum motivo na pessoa, você não acha. Só que a gente vai lá e perdoa. E até 70 vezes 7. Por quê? Porque é assim como o Senhor vos perdoou. Ele é o padrão de perdão. Então, na minha vida, meu irmão, eu vou lá falar com fulano está todo errado, mas eu vou lá falar, tentar reconciliar, é por causa de Cristo. Ele é a base do perdão. Ele é também a base da harmonia entre os cristãos. Colossenses 3:15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Imagina aí, a paz de Jesus como árbitro, o juiz, aquele que julga, aquele que dá a sentença. Então você está no meio de um conflito, está brigando com o irmão. Ixi, mexi aqui, nem sei o que foi. Acho que voltou. Não estava assim não, mas falei e apertei ao mesmo tempo, deu errado. Mas está dando para ver aqui a base da harmonia entre os cristãos. Jesus é o árbitro. Então, tipo, eu vou fazer tal coisa, mas assim, o que é que Jesus faria? Ele aprova isso aqui. É a paz, né? A paz que Cristo promove, que vai decidir se eu faço ou não, se eu retribuo ou não, se eu respondo ou não. Então, quando você tem a paz de Cristo como árbitro, você vai se relacionar muito melhor com as pessoas. Jesus é também a base do aconselhamento cristão. Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. E aí ele finaliza o versículo, mas destaque para essa parte aqui. É quando a palavra de Cristo habita ricamente em mim, que eu consigo aconselhar. Vocês já perceberam quantas situações às vezes aparecem para te dar um conselho? A pessoa está com a vida toda embananada. Te conta e traz um monte de situação, um monte de problemas. Você fala, meu Deus do céu.
Foi um nó isso aqui, eu não sei nem como entrar e nem como sair. Aconselhamento muitas vezes é coisa difícil. Mas qual que é a base para a gente conseguir aconselhar bem? Cristo, a palavra de Cristo habitar ricamente em nós. Jesus também é a base do convívio no lar cristão, né? E aí ele vai falar, esposas, tal, sede submissas, como convém no Senhor. Filhos, obedecei, porque isso é grato diante do Senhor. Então, quando o lar cristão ele vai viver bem, é quando? É quando Cristo é a base. O marido ama com base em Cristo. A esposa se submete com base em Cristo. Os filhos obedecem com base em Cristo. Então, Cristo é a base do lar cristão. Cristo também é a base dos relacionamentos profissionais. Eu quero que você lembre nesse momento agora daquele patrão, gente boa, aquele superior, legal pra caramba, né? Fala com toda a doçura, toda a amabilidade. E aí, meu irmão, como é que foi seu dia? Como que eu posso ajudar você? Né? Eu me preocupo tanto contigo. Quem é que tem um patrão assim? Todo mundo, né? Mas Cristo é a base também do relacionamento profissional. Olha o que Paulo vai falar aí, ó. Servos, atualizando para nossa realidade e cultura, né? Empregados, profissionais. É mais ou menos essa a equivalência. E não exatamente, mas dá para fazer essa comparação. Então, servos, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Então, veja, gente, por que eu vou servir bem esse patrão miserável? Esse patrão que não merece. É porque eu trabalho como para o Senhor. É como se fosse para Cristo. É como se eu faço de Cristo o meu patrão. E os patrões, né, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então, se você é Senhor, também Cristo é o padrão. Enfim, finalizando, Cristo é a base de tudo o que o cristão faz. E aí ele finaliza essa parte prática assim, ó. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo feito para Cristo. Imagina aí, vou tomar café aqui agora para Cristo. Vou ali escovar os dentes para Cristo. Eu vou trabalhar, eu vou conversar, eu vou falar com o vizinho, eu vou lavar ali o chão. Tudo para Cristo, em nome de Cristo, para o louvor de Cristo. Então, meus irmãos, ainda bem que acabou, saiu aí no tempo certo. Foi exatamente quando quebrou aqui que... Na verdade, irmãos, eu quero só para finalizar mesmo, e é de verdade, finalizando, ler o hino de Colossenses. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas Colossenses tem um hino, tem uma canção em Colossenses. Paulo compõe o hino aqui nessa parte. No português a gente não consegue perceber que é um hino, mas no grego fica claro que é um hino, que ele está fazendo aqui uma poesia. E olha qual que é o hino de Paulo em Colossenses. E para mim aqui é essa parte sensacional. Para mim aqui é o ponto culminante. Paulo vai falar assim, a canção de Paulo. Ele, se referindo a Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, que é o versículo que eu li no início. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em tudo ter a supremacia. Então essa foi a nossa palavra hoje, meus irmãos. Redescobrindo a supremacia de Cristo. Todo o universo foi criado para Ele. É isso que o hino ensina. Não há nada, nem no nível macro, nem no nível micro, que não tenha sido feito por Cristo e para Cristo. Desde as grandes galáxias, os grandes astros, até as bactérias, os micróbios, tudo criado e sustentado por Cristo. E não só criado por Ele, mas para Ele. Tudo que foi feito para Ele. Um pássaro que canta, uma criança que chora, que ri, tudo para Cristo.
Então, o meu apelo aqui final é que a sua vida não seja desconectada disso. Que a sua vida seja para Cristo também. Que o seu viver, o seu respirar, os seus planos, os seus projetos, tudo convergindo para Cristo. Que a sua fé seja cristocêntrica, que Cristo tenha a supremacia, irmão, na sua vida cristã, a razão de você viver, o propósito de você viver, para manifestar esse Cristo, que Ele seja o grande amor da sua vida, a sua grande paixão, é Cristo Jesus. Eu até falei aqui no estudo, que a gente está fazendo no domingo, né, que é sobre Cristo também, sobre a obra dele. Eu contei, né, eu falando dessa paixão por Cristo, falei, eu estava compartilhando com outra pessoa, eu falei, gente, eu tô apaixonado. Eu tô apaixonado por um homem. Aí todo mundo entendeu errado. Ei, Thales, apaixonado por um homem. Como assim, Thales? Que negócio é esse? Eu tô apaixonado pelo homem, Jesus de Nazaré. Esse homem me encantou. Esse homem, ele me ganhou. Os meus olhos estão nele. E eu gostaria que vocês saíssem daqui nessa noite com esse sentimento, com essa paixão. Cristo Jesus, ninguém é como Ele, ninguém é parecido com Ele. Acima de tudo, Cristo. Meus irmãos, o coração de vocês sejam tomados dessa paixão. O nosso Jesus, o mais belo entre os milhares, o inigualável Jesus. Vamos finalizar esse culto então com esse hino de Colossenses que os irmãos conseguiram trazer aqui para o papel. Os irmãos do Projeto Sola, primeiramente, né? Tem que dar os devidos autores, os devidos direitos autorais aí, mas também os irmãos nossos aqui.